absorvam o máximo que vocês puderem e façam perguntas, podem mandar no chat, que depois, se você não tiver coragem de falar, eu leio para a Manu e ela responde ao final, tá? Pode começar, Manu. Pronto, pessoal. Só para avisar, eu vou estar gravando aqui, eu acho que deve ter aparecido para vocês um avisozinho, né, de que está gravando, porque depois eu vou disponibilizar para quem quiser assistir, tá? Eu vou só compartilhar aqui minha tela e vocês me avisam se está aparecendo direitinho. Tá todo mundo me escutando? O áudio tá bom? Tá ótimo. Tá, perfeito. Tá aparecendo? Tá sim. Pronto. Eu não fico com acesso ao chat, tá? Então, se tiver alguma pergunta, vocês podem falar no áudio aí que tá tudo certo, tá? Então, bom, né? Hoje a gente vai falar sobre fitoterapia na prática clínica e eu trouxe uma proposta diferente para essa aula. Por quê? Normalmente, quando a gente vai em minicurso, palestra, que vai falar de fitoterapia na prática clínica, normalmente vão trazendo, né, as plantas que podem ser utilizadas, os fitoterápicos, só que eu trouxe uma linha diferente para vocês. Por quê? A gente tem na literatura acesso a esses dados, por exemplo, você procurar lá num PubMed da vida, ou mesmo no Google botar plantas que servem para azia, aparece lá, tá? Mas o que eu trouxe para vocês foi o desenvolvimento do raciocínio que a gente tem que ter na hora de selecionar uma planta, o que é que a gente tem que levar em consideração, né? Então, eu peguei mais nessa linha da gente conseguir desenvolver o raciocínio para selecionar, escolher e prescrever uma planta ou um medicamento fitoterápico, tá? Então, né, para quem não me conhece, sou a Emanuela, sou farmacêutica, sou formada em farmácia aqui na Univasf, me formei lá em 2016. Tenho especialização em farmácia clínica em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos, doutorado em biotecnologia em saúde. Atualmente estou me aventurando aí pelo mundo empreendedor, né? E vocês podem me encontrar aí, tanto no YouTube como no Instagram, com o nomezinho aí, Emanuela Valença, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de plantas medicinais, produtos naturais, fitoterapia, essa é uma ciência, porque a fitoterapia ela é uma ciência, que ela vem sendo desenvolvida há muitos anos, né? Desde que a gente começou a evoluir, o ser humano ele busca formas de aliviar suas dores, de aliviar os seus incômodos e até mesmo, né, de promover bem-estar, porque às vezes a fitoterapia ela não é usada somente para aliviar o mal, mas para promover também bem-estar. Então, as informações que a gente tem aí derivadas de produtos naturais, eles remetem aí a mais de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então, lá na Mesopotâmia, a gente já tinha registros do uso de plantas e produtos naturais, com cerca de 1.000 medicamentos. Gente, espera aí que eu só vou ver se eu consigo aqui mutar o microfone. Que tem alguém com o microfone ligado. Acho que foi agora, tá? Então, lá na Mesopotâmia, a gente já tinha um documento que mostrava lá 1.000 medicamentos derivados de plantas. Porque se a gente pensar antigamente, a gente não tinha medicamento industrial, né? A gente utilizava dos recursos naturais para poder fazer esse tratamento, essa terapêutica. A gente tem um papiro de Ebers, né, que é bem famoso aí, que ele data de 1550 a.C., onde ele tinha 700 medicamentos que eram utilizados pela população egípcia, principalmente de origem vegetal. Mas a gente tem outros documentos que mostram que eles já utilizavam de produtos naturais em geral, ou seja, minerais, derivados de animais, plantas, para fazer o tratamento da terapêutica. E a gente tem algumas medicinas tradicionais que são baseadas no uso de produtos naturais, como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, que é muito conhecida e muito difundida em todo o mundo, né? Ela foi implantada ao longo de milhares de anos e ela é uma medicina muito rica. Inclusive, muitos medicamentos que a gente tem, muitas substâncias que a gente usa isoladas, elas vieram de plantas que são utilizadas na medicina tradicional chinesa. E a gente também tem a Ayurveda, né, que aí ela foi desenvolvida em torno de 1.000 anos antes de Cristo e até hoje também ela é utilizada. Então, a fitoterapia, né, ela foi evoluindo junto
com a evolução humana, né? Daí a gente começou lá observando os animais, as plantas que eles usavam quando estavam doentes, as plantas que quando eles utilizavam, eles adoeciam. E aí a gente foi aprendendo sobre essas plantas e foi incorporando no nosso dia a dia. Até o século ali 18, 19, a gente também fazia uso dessas preparações farmacêuticas à base de produtos naturais, que foi antes da Revolução Industrial. Então, quando a gente pega na história da farmácia, se a gente for ver como eram os medicamentos, as boticas, o paciente ele chegava lá, dizia para o farmacêutico ou para o boticário qual era o problema que ele tinha, e ele fazia um medicamento que era personalizado. De onde que eram tiradas as coisas daquele medicamento? Dos produtos naturais, né, das plantas, das preparações vegetais, algumas preparações animais, minerais. Então, essas preparações, tanto caseiras quanto magistrais, que eram feitas nos boticários, também eram a partir dos produtos naturais. Foi somente, né, com o avanço, principalmente depois da Revolução Industrial, que a gente deixou um pouco mais de lado a fitoterapia, porque a ciência ela foi avançando, a gente começou a isolar substâncias, a fazer síntese dessas substâncias em laboratórios, até para que a gente tivesse uma produção em larga escala. Mas quando a gente pensa na evolução, né, aí da medicina, da farmácia, os produtos naturais, eles estão ali presentes durante toda a história, né? Então, tanto as toxinas animais e vegetais, elas são, na verdade, ainda hoje, a base para o desenvolvimento de fármacos, porque aí tem um dado, né, que diz que cerca de 80% dos medicamentos que a gente tem hoje, industrializados, eles foram desenvolvidos a partir de produtos naturais. Então, por mais que às vezes a gente pense, né, industrializado, que a gente não precisa mais desses produtos naturais, isso não é uma verdade. A natureza ela é a maior fonte de moléculas que a gente tem, né? A gente tem na natureza moléculas que a cabeça humana jamais conseguiria imaginar e moléculas que conseguem interagir com o nosso corpo pela questão da evolução, tá? Então, os produtos naturais, eles contribuem para o desenvolvimento da área farmacêutica, continuam contribuindo com a diversidade estrutural, ou seja, tem moléculas com estruturas muito diferenciadas, com estruturas complexas, algumas vezes que a gente não consegue nem reproduzir em laboratório. A maioria dessas moléculas, elas vão possuir atividades biológicas. Por quê? Porque nenhum ser vivo produz moléculas, né, que não tenham algum tipo de atividade. Quando a gente pensa na gente enquanto humano, a gente não produz nenhuma substância que não vá ter ali uma serventia no nosso corpo. A mesma coisa são os animais, as mesmas coisas são as plantas. Então, essas moléculas, elas já são produzidas e já vieram sendo produzidas ao longo da evolução para ter algum tipo de atividade biológica. E a questão da interação biológica também, porque a gente pode chegar dentro de um laboratório, sintetizar uma molécula que ela tenha uma estrutura complexa, mas essa molécula ela não vai conseguir interagir biologicamente com o corpo humano, então ela não vai ter nenhuma ação biológica ou farmacológica. Já essas moléculas que vêm dos produtos naturais, elas já têm alguma interação biológica justamente por conta da evolução, né? É longe, mas é perto, né? A proximidade evolucionária que a gente tem com os outros seres vivos, tá? E aí, quando a gente fala de produtos naturais, fitoterapia, não diferente de qualquer tratamento farmacológico, a gente tem que levar em consideração a efetividade terapêutica, tá? Então, não é somente ter atividade, né? Porque a gente tem moléculas que têm atividade antioxidante in vitro, mas se você utilizar no ser humano, ele não vai ter nenhuma atividade. Então, para a gente, o importante é que tenha efetividade terapêutica. E para ter efetividade terapêutica, precisa apresentar atividade farmacológica in vivo, né? Não adianta ser só in vitro, eficácia e segurança. Esses são os pilares que a gente tem, né, para uso de qualquer medicamento, seja um medicamento fitoterápico, ou seja um medicamento industrializado. Mas falando aí, né, dos produtos naturais, eles podem ser utilizados não apenas como essa fonte de moléculas, mas eles podem ser utilizados in natura. Então, quando você tem ali na sua casa uma planta, que quando você está ali com uma dor de barriga, uma dor no estômago, sua mãe, sua avó vão lá, pegam a plantinha e faz um chá, é uma forma de a gente utilizar in natura. A gente pode utilizar
a gente pode utilizar em formulações farmacêuticas, a gente pode utilizar essas substâncias que sejam puras, né? Então, fazer o isolamento para que elas sejam utilizadas aí como INFA, que são os insumos farmacêuticos ativos, e até mesmo como excipientes, para em diversas possibilidades de utilização pela indústria farmacêutica. Inclusive, hoje em dia, a gente tem muita parte de suplementação, que entra aí na parte de alimentação, tá? Então, quando a gente fala de produtos naturais, plantas, a gente tem aí inúmeras aplicações para fazer uso. E aí, né, dentre esses produtos naturais, os vegetais, eles são aqueles que são mais utilizados, tá, para o desenvolvimento de medicamentos, insumos farmacêuticos ativos e dentro da fitoterapia. Porque a fitoterapia, ela é o campo da medicina que utiliza das plantas para tratar a doença ou então para promover saúde, né? Lembra que eu falei que a gente não precisa utilizar de fitoterapia somente para tratar quando já está ruim. A gente pode utilizar para promover saúde, para fazer prevenção, para impedir avanço de doenças, de sintomas. Então, a fitoterapia, ela é uma ciência muito rica, tá? E ela vai utilizar dessas plantas para que a gente consiga promover saúde. E aí eu trouxe alguns conceitos que são importantes para a gente ficar na cabeça. Então, o primeiro deles, planta medicinal, que é considerado uma planta medicinal. É uma planta que ela vai ser utilizada popularmente como remédio no tratamento das doenças. Então, qualquer planta que tem substâncias ativas, seja comprovado cientificamente, ou seja de uso tradicional, ela vai ser considerada uma planta medicinal. Então, quando a gente vai para algumas comunidades, como, por exemplo, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, eles vão utilizar algumas plantas que elas ainda não foram estudadas pelas ciências, mas que eles usam ali para promover saúde naquela população. Mesmo que cientificamente a gente não saiba que ali possuem substâncias ou quais as substâncias que tem ali, se realmente tem atividade terapêutica, como ela é utilizada para essa promoção de saúde, então sim, a gente considera uma planta medicinal. E aí, a fitoterapia, ela tem uma força muito grande nas medicinas populares, tradicionais. Quando a gente vai, né, para determinadas regiões, a gente percebe que ali existe um conjunto de plantas que é utilizado e que esse conhecimento, normalmente, ele foi passado em geração em geração. Isso é, inclusive, né, ponto de partida para muitos dos estudos científicos que a gente faz. A gente chega na comunidade, a gente vê lá que a comunidade ela utiliza aquela planta, por exemplo, para inflamação, e aí a gente parte para estudar aquela planta para saber quais são as substâncias, para saber se dá para isolar, para saber se o extrato ele vai ter mais atividade do que o isolado, porque pode acontecer isso. Nem sempre a substância isolada ela tem uma ação terapêutica melhor do que a planta in natura ou do que o extrato. Então, esse conhecimento popular ele é muito importante, né, para o desenvolvimento, para a fitoterapia. E aí a gente tem a droga vegetal. A droga vegetal é quando a gente pegou essa planta medicinal, né, ou uma parte dela, e fez com que fosse submetida a algum processo de coleta, secagem, estabilização e conservação. Então, a gente pega a planta medicinal, passa ela por processos para que a gente possa armazenar ela com segurança. Então, se a gente pensar lá no boldo, né? Você tem uma planta medicinal que é o boldo lá no quintal da sua casa, mas você vai viajar e a pessoa vai para casa de uma tia sua que pediu para você levar um pouco de boldo para ela. Como se você levar o boldo ali in natura, você sabe que tem umidade, que pode ter crescimento microbiano, você vai coletar a planta, você vai colocar ela para secar no sol, né? Às vezes a gente faz mais isso em laboratório, mas algumas pessoas também fazem, coloca um pouquinho de álcool, né, para matar ali os micro-organismos e conserva, por exemplo, dentro de embalagem. Você não tem mais a planta medicinal, você tem a droga vegetal, que nada mais é do que essa planta medicinal que passou por esses processos. E a gente tem o medicamento fitoterápico. Quando a gente fala em medicamento fitoterápico, a gente está falando de um produto farmacêutico que foi tecnicamente elaborado, tá? Então, o extrato, o lambedor, o chazinho, eles não são medicamentos fitoterápicos, tá? Porque para ser um medicamento fitoterápico, ele precisa ter sido obtido empregando-se, né,
matérias-primas vegetais, ter passado por um processo farmacêutico. E, além disso, tem uma coisa importante, eles não podem conter substâncias de outras origens, ou seja, você não pode misturar ali o extrato vegetal com um mineral, com um suplemento, com um alimento, e nem com nenhuma substância isolada. Tá? O medicamento fitoterápico, ele é exclusivamente obtido de matérias ativas vegetais. E aí, esses medicamentos, assim como os medicamentos alopáticos, eles vão ter finalidades profiláticas, curativas ou mesmo para fins de diagnóstico. Então, as preparações fitoterápicas, elas envolvem os medicamentos fitoterápicos, mas nem toda preparação fitoterápica vai ser um medicamento, tá? Medicamento vai ser ali produzido por uma indústria farmacêutica, passando por todos os controles de qualidade, registrado na Anvisa, mas o que a gente faz, né, na medicina tradicional, na fitoterapia tradicional, é muito preparações fitoterápicas. Então, o chazinho, aqueles banhos de vapor, um lambedor, isso é uma preparação fitoterápica, mas não necessariamente um medicamento fitoterápico. E princípio ativo, né, vai ser a substância ou grupo de substâncias quimicamente caracterizado. Então, eu preciso saber quais são as características químicas dessa substância, tá? Preciso conhecer a ação farmacológica e essa substância, né, para ela ser chamada de princípio ativo, ela precisa participar ali do efeito farmacológico daquela preparação fitoterápica. Então, quando a gente pega, usando ainda o exemplo do boldo, a gente sabe que o boldo, uma das substâncias principais, tá? Olha aí, tá vendo? Para vocês não esquecerem esses conceitos. Quando a gente pega o boldo, a gente sabe que uma das substâncias que são responsáveis pelo efeito terapêutico é a boldina. Então, a boldina, ela é considerada um princípio ativo. Por quê? Eu sei, ela é uma substância que eu sei as características químicas dela e eu sei que a ação farmacológica do boldo, né, parte ali da boldina. Quando a gente pensa em preparações fitoterápicas, são preparações complexas, porque a gente pega uma planta, quando a gente faz um extrato, a gente tem ali centenas de substâncias. Nem todas as substâncias vão contribuir para o efeito terapêutico. Então, se aquela substância não contribui para o efeito terapêutico, eu não posso considerar ela como um princípio ativo, tá? Peraí, passar. E aí a gente tem o conceito de fitofármaco, né? Que é uma substância química que foi isolada dos vegetais e hoje ela é utilizada como fármaco. Então, se a gente... Ainda usando o exemplo do boldo. Se a gente pega lá o boldo, faz uma preparação, isola a boldina e no lugar de você prescrever ou utilizar o extrato do boldo, você utiliza a boldina isolada, ela não é mais um medicamento fitoterápico, ela não é uma preparação fitoterápica, ela é um fitofármaco, porque é a substância isolada. Tá certo? E aí a gente vai entrar na parte de prescrição, porque a gente precisa saber para, enfim, prescrever fitoterapia, porque quando vocês me sugeriram o tema, né, fitoterapia na prática clínica, a prática clínica é você pegar o seu paciente, identificar qual é a queixa que ele tem, e você conseguir tratar da queixa desse paciente. Então, normalmente, isso vai resultar numa prescrição que não precisa ser necessariamente farmacológica, tá? Prescrição farmacêutica, ela tá bem alta. E aí, quando se fala em prescrição farmacêutica, eu vejo muitas pessoas preocupadas em que substância vai prescrever, que seria obrigatório sempre terminar com uma prescrição de um medicamento, mas não. A gente pode ter prescrição de medidas não farmacológicas, que em algumas situações elas resolvem bastante os problemas. A gente pode identificar que aquele problema não é um transtorno menor e precisa fazer um encaminhamento para um outro profissional, ou a gente pode realmente identificar ali que a gente tem alguma forma de prescrever alguma substância fitoterápica ou não, né, que vai ajudar esse paciente. Então, a gente vai focar aqui um pouquinho nessa parte de prescrição, né. Todas as vezes que a gente for prescrever um medicamento, uma substância, não importa a origem, a gente vai ter que levar em consideração 3 coisas: necessidade, eficácia e segurança, tá? Por quê? Isso daí entra no uso racional dos medicamentos. A gente tem que pensar que o medicamento ele é uma ferramenta para promover saúde. Se o seu paciente ele não precisa de um medicamento e você dá a ele esse medicamento, você está fazendo uso racional desse medicamento?
Não tá, porque seu paciente não precisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a necessidade desse paciente de utilizar ou não um medicamento. E isso vai entrar dentro da fitoterapia também. Não existe, né, aquela coisa de que porque é natural não faz mal, ou porque é natural não, você pode utilizar de forma indiscriminada. A fitoterapia, quando a gente, ao longo que a gente vai ver, a gente vai ter, inclusive, contraindicações, a gente vai ter interações medicamentosas. Então, sempre que possível, a gente só vai fazer essa prescrição, sempre possível não, a gente só vai fazer prescrição se esse paciente, ele tiver uma necessidade. Identificado que o paciente tem necessidade de utilizar uma substância, um medicamento, a gente vai agora selecionar um medicamento que tenha eficácia e que tenha segurança. Então, como que a gente identifica a necessidade do meu paciente de utilizar ou não um medicamento? Principalmente na anamnese, né? A anamnese farmacêutica ela é de extrema importância para a gente identificar o problema do paciente. Por quê? Você pode perguntar assim, professora, mas o paciente ele não já vem para mim com uma queixa? Ele não já vem dizendo, tô com dor de cabeça, tô sentindo muita cólica? Sim, mas aquela queixa que ele vem para você pode não ser a causa principal, pode ser um problema secundário, pode ser um sintoma de algum outro distúrbio e a gente precisa fazer essa identificação. Então, a gente precisa, né, na consulta farmacêutica, fazer a anamnese. Então, a gente vai fazer perguntas que vão ajudar a gente a identificar qual é o problema que esse paciente ele pode vir a ter, tá? Pessoal, eu vou deixar para responder as perguntas no final, pode ser? Porque aí, tipo, tem umas perguntas que são gerais, eu já respondo lá no final, tá? Então, na anamnese, o que é que a gente vai ver? O paciente chega para você dizendo que ele está sem dormir. Acordo a noite toda, não estou conseguindo dormir, eu quero um medicamento para dormir. Poxa, mas será que essa insônia ela é um problema primário ou é um problema secundário? É um sintoma de alguma outra coisa? O que é que está provocando essa insônia? É uma situação emocional? É algum tipo de ansiedade? Ou será que pode estar ligado, por exemplo, a um problema farmacoterapêutico? O paciente ele está utilizando um medicamento que provoca insônia. Então, entende que dependendo da causa do meu problema, eu vou selecionar um medicamento diferente ou eu vou selecionar uma estratégia diferente, tá? Então, a anamnese, ela é essencial para a gente entender quais são as necessidades do nosso paciente e avaliar se ele precisa ou não aí de uma intervenção com medicamento. Além disso, a gente pode fazer solicitação de exames, tá? Atenção, a gente não faz solicitação de exame para dar diagnóstico, mas para fazer acompanhamento farmacoterapêutico. Então, para saber se o seu paciente ele precisa fazer, por exemplo, reposição de suplementos, se o tratamento está adequado, se está sendo efetivo. Então, a gente pode sim solicitar esses exames que podem ajudar na anamnese. Além disso, a gente vai ter que estar atento às queixas do paciente, né? O paciente ele procura um farmacêutico, um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta quando ele tem alguma queixa, né? Ele não vai porque ele está bem. Então, a gente precisa saber ouvir, e isso faz parte da anamnese, qual é a queixa desse paciente, o que é que ele se sente incomodado, mas a gente não pode focar somente nessa queixa. A gente tem que fazer uma investigação para saber realmente se aquilo ali vai ser o problema primário ou não. E estar atento, obviamente, aos sinais clínicos. Então, dentro dessa investigação também da anamnese, você perguntar como é que estão os hábitos de vida. Professora, mas o paciente chegou para mim dizendo que está com insônia. Eu vou perguntar o que ele come? Vai, porque pode influenciar aí no sono. Então, fazer aferição de pressão, de glicose. Se for um paciente que está ali com sobrepeso, você pode fazer uma bioimpedância para fazer uma avaliação do estado de saúde geral desse paciente, né? Porque nós não somos seres fragmentados, então quando uma parte do nosso corpo está em desequilíbrio, isso pode gerar sintomas, né? E essa avaliação completa desse paciente ajuda a gente a entender realmente qual é o problema desse paciente. Então, nessa fase aqui, você vai identificar quais são as necessidades do seu paciente. Depois disso, a gente vai pensar em eficácia. E aí eu trouxe, né,
voltada para medicamentos fitoterápicos. Então, quando eu percebi lá que o meu paciente, sim, precisa de uma intervenção com medicamento, tá? E aí eu vou fazer a prescrição de um medicamento que é fitoterápico. O que é que eu tenho que levar em consideração para saber da eficácia? Ou seja, se funciona, né? Se atende, se trata o problema desse meu paciente. Porque se meu paciente está me reclamando de insônia, não adianta muito eu passar um anti-inflamatório, né? Eu tenho que passar um medicamento que seja eficaz para tratar esse meu paciente. Então, o que é que eu preciso saber daquele fitoterápico, daquela planta medicinal que eu vou prescrever? Quais são os metabólitos? Por quê? Porque os metabólitos são as substâncias que estão presentes nessa minha preparação fitoterápica. Esses metabólitos, eles vão estar relacionados à atividade farmacológica, mas também vai estar relacionado a outras coisas, como, por exemplo, interações medicamentosas, toxicidade. Nas plantas, a gente pode, sim, várias vezes... Espera aí, pessoal, só tenho que botar no meu computador para carregar. A gente pode ter ali substâncias que elas não são responsáveis pelo efeito terapêutico, mas que podem ter algum tipo de toxicidade, principalmente em pacientes que pertencem a grupos específicos. Então, um paciente que tem um problema hepático, um paciente que tem um problema renal. Então, não basta só eu saber. Espinheira santa é para dor de estômago. Eu preciso saber quais são os metabólicos que estão ali. Será que se o meu paciente que tem problema renal utilizar a espinheira santa, ele vai ter algum problema ali? Então, a gente precisa conhecer a composição dessas plantas medicinais, desses medicamentos fitoterápicos. Além disso, a gente vai precisar saber dos ativos específicos, ou seja, quais são as substâncias que tem ali que vão agir no problema do meu paciente, né? Que vão ajudar a tratar o meu paciente. E para a gente saber, né, também para montar essa evidência clínica, a gente vai precisar estudar, principalmente não só os estudos de base, que são aqueles estudos que dizem quais são as substâncias presentes, mas também os estudos clínicos, os estudos farmacológicos, os estudos que comparam você utilizar aquela planta e não utilizar nada. Então, a gente precisa também trabalhar com a fitoterapia baseada em evidência, né? Fazer os exames de acompanhamento. Professora, a senhora falou de exames de acompanhamento na necessidade, e agora está falando na eficácia? Sim, porque se eu estou fazendo intervenção com esse meu paciente, eu espero que ele tenha uma evolução. Uma das formas que a gente pode fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico é através dos exames, né? E, além disso, observar se está tendo remissão dos sintomas ou das queixas do seu paciente. O paciente chegou dizendo que não consegue dormir, e você está lá 30 dias fazendo tratamento com ele. Ele diz que não melhora nada no sono, então você já sabe que o seu tratamento ele pode não estar sendo eficaz, tá? E aí, né, além dessa questão da eficácia, a gente precisa também agora estar atento à segurança. Então, eu fui lá, fiz anamnese com o meu paciente, vi que ele tem uma necessidade de uso de medicamento, escolhi o medicamento com base na eficácia, o fitoterápico com base na eficácia, agora eu preciso avaliar a segurança desse fitoterápico. Tá, então vamos aqui. Qual seria essa segurança, né? As contraindicações. A gente tem, né? Como eu falei para vocês, não é porque é uma planta que ela não tem contraindicação. Então, a gente vai ter plantas que são contraindicadas para uso por via oral, que você só pode utilizar via tópica. A gente vai ter plantas que são contraindicadas para determinados grupos de pacientes, então, para pacientes hipertensos, ou para pacientes diabéticos, ou para pacientes que têm hipertensão, ou para pacientes que têm algum problema hepático. Então, eu preciso saber quais são as contraindicações daquela planta que eu selecionei. Para fazer o quê? Será que o meu paciente ele possui alguma contraindicação de uso? Além disso, interações medicamentosas. Quando a gente vai fazer acompanhamento farmacoterapêutico com pacientes, independente se são medicamentos fitoterápicos ou não, o que a gente percebe muito são reações adversas que são ocasionadas por interação medicamentosa. Lembrando que interação medicamentosa ela é um evento, né, clínico que pode acontecer da interação do medicamento com outro medicamento, com alimentação, com bebidas. Então, a gente precisa estar atento a isso,
porque às vezes aquela planta, o paciente ele esqueceu de lhe dizer que ele está tomando um anticoagulante. E aí você vai lá e prescreve uma planta que aumenta o risco de hemorragia. Então você vai estar aumentando muito o risco de seu paciente ter uma hemorragia ali. Então a gente precisa estar atento a essas interações medicamentosas. E para a fitoterapia, muitas vezes não se atenta a isso. Nem o prescritor que passa o medicamento industrial lembra de perguntar se o paciente está fazendo uso de algum fitoterápico, alguma planta medicinal, algum chazinho. E muitas vezes o prescritor que está passando a parte fitoterápica não lembra de fazer esse cheque de interação medicamentosa com outras substâncias que essa pessoa ela pode estar utilizando. Então, quando a gente pensa em segurança, não tem como a gente proporcionar um tratamento seguro para esse paciente se a gente não observar essas possíveis interações medicamentosas. Além disso, né, apesar de historicamente a gente perceber que os medicamentos fitoterápicos eles têm menos efeitos colaterais ou adversos, não é uma impossibilidade, pode acontecer. Então eu tenho que saber quais são os efeitos colaterais e os efeitos adversos do uso desses fitoterápicos e preciso orientar o meu paciente. Alguns efeitos colaterais, enjoo, náusea, eles podem superar o benefício pode superar, né, esses efeitos colaterais e a gente opta pela utilização, mas a gente também precisa fazer um alerta para esse paciente de quando que esses efeitos colaterais ou adversos, eles precisam de uma atenção maior e eles devem retornar para a gente, tá? Então, pensando em segurança, a gente precisa avaliar a contraindicação, interação medicamentosa e os efeitos colaterais e adversos, tá? E aí, quando a gente fala de fitoterapia, a gente pode prescrever dentro da fitoterapia de diferentes formas. Eu posso prescrever a planta medicinal, então sim, eu posso chegar para o meu paciente e dizer que a prescrição que eu estou dando para ele é que ele faça lá um chazinho de espinheira santa e que ele tome todo dia 1 hora antes da alimentação ou 2 horas após ele almoçar. Eu posso fazer a prescrição da droga vegetal, lembra que é aquela droga, que é a planta medicinal que passou por um processo, e também preparações caseiras. Então, quando a gente fala em fitoterapia, a gente não está falando somente de medicamento fitoterápico, a gente tem outras preparações. Inclusive, essas preparações, elas têm uma importância muito grande, principalmente em países subdesenvolvidos, em populações mais pobres, porque o medicamento fitoterápico, ele também tem um custo maior, mas você plantar ali no seu quintal, numa roça comunitária, nas farmácias vivas, a planta medicinal, isso baixa o custo do tratamento, tá? A gente pode fazer a prescrição de medicamentos fitoterápicos, sejam eles especialidades farmacêuticas, que é aquele medicamento que sai da indústria farmacêutica, ou as preparações magistrais, ou seja, pedir para que seja manipulado medicamentos contendo esses ativos vegetais. Então, a gente pode utilizar, né, essas substâncias isoladas ou em associação. Então, eu posso prescrever somente um extrato vegetal ou eu posso combinar extratos diferentes. Eu posso prescrever somente uma planta medicinal ou eu posso combinar 2, 3 plantas medicinais. Só que aí, quando a gente vai fazer essa prescrição, né, em associação, a gente precisa pensar nas interações medicamentosas, porque uma planta ela pode interagir com outra planta, um extrato pode interagir com outro extrato. Quando a gente fala em interação, né, nem sempre é uma coisa negativa, porque eu posso estar fazendo essa associação justamente porque eu quero uma interação medicamentosa que seja positiva, que me traga um efeito melhor, tá? Então, eu posso optar aí por prescrever somente uma espécie ou fazer uma associação. E a gente tem também os fitofármacos, que é a substância isolada. Principalmente nas preparações magistrais, a gente tem muito isso, de você poder prescrever exatamente lá o fitofármaco isolado para uso do seu paciente, tá? E aí fica a pergunta, né? Será que é só saber qual a planta e para que ela serve? Eu acho que diante de tudo que eu já falei aqui com vocês já devem ter percebido que não, porque senão era muito fácil, né? Você chegava lá, digitava no Google, espinheira santa, ok. Transtornos gastrointestinais, ok. Todo mundo que chegar agora para mim com azia, com má digestão, eu vou fazer a prescrição de espinheira santa. Mas não é, né, só isso daí.
E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né? A gente tem o boldo, que é o Peums boldo, né? Que é aí o boldo do Chile ou o boldo verdadeiro. A gente utiliza as folhas dessa planta, então, inclusive, quando a gente vai fazer a prescrição, a gente precisa prescrever qual a parte da planta que vai ser utilizada, porque se a gente pensa no boldo, a gente utiliza as folhas, se a gente pensa numa camomila, a gente utiliza a inflorescência. Então, a parte da planta, ela precisa também ser prescrita corretamente, porque cada parte da planta possui um conjunto de metabólitos secundários que é diferente. Então, o que eu encontro na folha do boldo não são as mesmas substâncias que eu encontro na raiz. Então, eu preciso aí fazer a prescrição da parte da planta. E aí, ele é indicado como colagogo, colerético e nas dispepsias funcionais. Então, basicamente, ele ajuda aí, né, o fígado e na produção da bile, né? Então, a gente utiliza aí, por isso que a gente utiliza aí para esses problemas digestivos, porque a gente aumenta a produção dos sais biliares e aí a gente melhora essa digestão, tá? Mas vamos lá. Com casinhos clínicos que eu acho que fica legal da gente entender o conteúdo, né? Lara, 32 anos, chega na farmácia e pede para falar com o farmacêutico. Ela relata que está tendo muitos problemas digestivos, azia, sensação de estufamento e com a sensação que a comida demora muito para descer, ou seja, problemas digestivos, né? Como ela está grávida de 6 meses, achou melhor não tomar nada por conta própria e pediu que, se houvesse algo natural que pudesse ajudar, seria sua preferência. Você, enquanto farmacêutico, conhecendo as propriedades do boldo do Chile, porque você viu aqui, ó, indicado como colagogo, colerético e para dispepsias funcionais, ou seja, para esses desconfortos gástricos. Você pensou o quê? Vou fazer a prescrição do boldo do Chile. E você fez essa prescrição, ó, o infuso obtido com 1 a 2 gramas da droga em 150 ml de água, tomar 150 ml de um infuso 10 a 15 minutos após o preparo, 2 vezes por dia. E aí você pede que ela retorne para a farmácia após 1 semana para avaliar se o tratamento está sendo efetivo. E aí, diante do que vocês sabem do boldo, porque o boldo é uma planta muito utilizada. Tenho certeza que todo mundo aqui já tomou um chá de boldo. Vocês acham que tem alguma coisa errada nessa prescrição? Sim, o boldo é contraindicado para gestantes. Exatamente. Tá, mas por que ele é contraindicado? Porque ele pode ser abortivo? Exatamente. E aí vem a importância da gente conhecer os metabólitos ativos. Tá? O boldo do Chile ele tem uma substância que se chama esparteína, que ela é ocitóxica, tá? O que é que ela faz? Ela faz com que o útero ele contraia, e isso pode fazer com que, se a mulher ela tiver muito no início da gravidez, haja o aborto, ou se ela tiver, né, com a gravidez mais avançada, que estimule o parto. Então, o boldo, ele é contraindicado para mulheres grávidas. Então, entra naquela questão de, ó, se a gente observar aqui o caso da paciente, ela precisava fazer uso de um medicamento? Precisava, porque ela está sentindo um desconforto digestivo, já tem um tempo. O boldo, ele é uma planta medicinal que é eficaz para o problema que essa paciente tem? Porque ele é indicado para problemas digestivos, mas ele é seguro para essa paciente? Não. Então, todas as vezes que a gente for fazer a prescrição de um medicamento fitoterápico, ele tem que passar por esses 3 pilares: necessidade, eficácia e segurança, tá? Então, o que é que a gente precisa avaliar, então, para prescrever um fitoterápico? Essa é a parte, assim, como que eu vou desenvolver o meu raciocínio para fazer a prática clínica segura da fitoterapia. Indicação terapêutica de cada espécie. Então, eu preciso saber para que cada espécie que é indicada. Professora, mas tem tanta planta nesse mundo, tem tanto fitoterápico, como é que eu vou saber?
No início, eu aconselho que vocês trabalhem por demanda. Então, se chega muito paciente para você reclamando, hoje em dia as pessoas elas procuram muito por questões de ansiedade. Então, começa a ver essas plantas que são mais utilizadas para ansiedade, né? Então, vai fazendo essa sua construção de conhecimento com base nas demandas que chega para você. A gente precisa saber qual a parte utilizada e qual a forma farmacêutica. Então, como eu falei para vocês, as substâncias que estão presentes na folha não são as mesmas substâncias presentes na raiz, não são as mesmas substâncias presentes no caule, não são as mesmas substâncias presentes no fruto. Então, eu preciso saber onde que está os metabólitos ativos que são de interesses farmacológicos para que eu atenda aquele paciente. Tá? A forma farmacêutica, então, forma farmacêutica, via de administração, posologia, por quê? Porque a via de administração, ela influencia, né? Se o efeito vai ser local, se o efeito vai ser sistêmico, como que vai ser a biodisponibilidade desse medicamento. A posologia com intervalo, com dose, lembrando que a dose ela precisa ser uma dose minimamente efetiva e que esteja longe da dose de toxicidade, então a gente sempre usa a menor dose possível, desde que ela tenha eficácia terapêutica, tá? A parte utilizada, a forma farmacêutica, eu quero que seja um chá, eu quero que seja uma cápsula, eu vou pedir para manipular o extrato vegetal, ou vou pedir para que seja uma tintura, eu vou fazer a associação. Se for magistral, a gente tem que pensar, inclusive, com recipiente. Será que tem algum recipiente que é contraindicado, né? Tempo de tratamento, isso aqui é uma coisa importante, tá? Porque as pessoas, elas costumam achar, né, o público leigo em geral, que não tem problema você utilizar as plantas de uma forma crônica. Isso não é verdade. Eu falei para vocês no início que as plantas elas têm muitos metabólitos ativos, eles são substâncias, são preparações bem complexas, então chego a ter centenas de substâncias sendo ingeridas ali com uma única preparação fitoterápica. Se a gente pensar em associação e pensar que essa pessoa pode estar fazendo uso de outros medicamentos, você imagina aí o tanto de xenobióticos que vai chegando no corpo desse paciente. E qual é o órgão que é responsável por metabolizar praticamente tudo que entra de fora do nosso corpo? O fígado. Então, a gente pode ter sobrecarga, né, dos nossos sistemas metabolizadores, como o sistema hepático, e excretores, como é o nosso sistema renal. Além disso, entra na questão das interações medicamentosas. Então, é importante que você diga para o seu paciente, olha, você vai fazer o uso desse fitoterápico por 15, 20 dias, 7 dias, e você vai retornar. Se você ainda tiver com uma queixa, provavelmente, muitas vezes a gente vai precisar fazer um encaminhamento, porque já pode ser um sinal de que não é um transtorno menor e que esse paciente está com um problema mais sério. E se ele melhorar, a gente faz a suspensão do tratamento para que ele não continue utilizando esses medicamentos sem que haja necessidade, porque aí a gente volta lá para o primeiro pilar. Se a queixa cessou, se o seu paciente está bem, ele não tem mais a necessidade de utilização desse medicamento. A gente precisa pensar nas contraindicações, como, por exemplo, se é contraindicado para mulheres grávidas, como a gente viu. A gente tem substâncias que elas não são contraindicadas para mulher grávida, mas é contraindicada para lactante, principalmente porque essas substâncias elas podem passar para o leite materno para a criança, tá? Para o bebezinho. Precauções de uso, ou seja, tem algum cuidado especial que eu preciso ter quando eu estou utilizando esse fitoterápico? Tem alguma outra substância que eu preciso evitar? Como, por exemplo, se a gente está utilizando uma cava-cava, é contraindicado que você faça o uso do álcool. Então, você precisa falar para o seu paciente que, enquanto ele estiver utilizando ali a cava-cava, ele não pode fazer a utilização de bebidas alcoólicas. Avaliar essas interações medicamentosas e saber também sobre segurança e eficácia. Então, no apanhado geral do que a gente precisa conhecer sobre essas plantas e esses medicamentos fitoterápicos. E a gente sempre tem 3 populações especiais que a gente precisa sempre estar atento: idosos, gestantes e crianças. Para idosos, o que é que acontece? O metabolismo dos idosos ele já está em decaimento. Então, a gente vai ter pacientes que não metabolizam mais as substâncias como os adultos jovens. Além disso, qual é um problema muito comum na prática clínica com idoso?
ele sempre está tomando um monte de medicamento, né? Normalmente o idoso, a gente vai ter o aumento das doenças crônicas, então ele vai estar lá fazendo utilização para um medicamento, para um tratamento de uma hipertensão, de uma diabetes, ele pode ter algum problema já de cognição. Além disso, os idosos, eles têm um metabolismo mais lento, eles costumam ter um teor de água corporal menor, então tudo isso influencia também se a gente vai poder fazer a utilização desses fitoterápicos, e normalmente a gente precisa fazer ajuste de dose. Se a gente está falando disso, de fitoterápicos que são sedativos, mesmo que sejam levemente sedativos, a gente precisa ter muito cuidado com o idoso. Por quê? Porque pode aumentar o risco de queda nesse idoso. E a gente sabe que quedas em idosos são problemas sérios, tá? Para mulheres grávidas. Mulher grávida, a gente precisa ter muita segurança na hora de fazer a prescrição. Então, se você tem dúvida, não prescreva para uma mulher grávida. Por quê? Você pode afetar... Você pode afetar a paciente, que é a mulher grávida, mas você pode utilizar um fitoterápico, como, por exemplo, do boldo, que pode ter ali uma substância que estimula a contração uterina. O boldo, ele é conhecido, mas a gente tem outras plantas que as pessoas não conhecem esse potencial abortivo. Você pode estar utilizando ali substâncias que conseguem atravessar a barreira da placenta, e essa substância chegar na criança que está em desenvolvimento, então pode provocar ali alguma alteração no desenvolvimento fetal. Então, para a mulher grávida, né, você precisa ter muita segurança na hora de fazer essa utilização de fitoterápicos. Tá? E para crianças, principalmente crianças menores de 2 anos. Por quê? Crianças, assim como os idosos, elas não têm o mesmo metabolismo de pessoas adultas ou pessoas mais velhas, né, de adultos jovens. Então, as crianças com menos de 2 anos, elas ainda não têm um sistema imune fortalecido, elas não têm ainda os sistemas renal e hepatoprotetor 100% desenvolvidos. A dose, né, o cálculo de dose para crianças, ele é bem diferenciado, então vai ser por peso, vai levar em consideração o estado geral de saúde da criança, então também é um público, né, que você precisa ter cuidado ali na hora de fazer prescrição de fitoterápicos. Além disso, a gente precisa ter cuidado com grupos de pessoas que usam anticoagulantes, então a gente tem pacientes que usam varfarina, dependendo do fitoterápico que a gente utiliza, a gente aumenta o risco desse paciente ter hemorragia, então precisa ter cuidado. E pacientes que têm doença renal ou hepática, porque esse paciente ele vai ter ali algum tipo de dificuldade na excreção ou na metabolização dessas substâncias. Então, a gente pode, né, se o paciente faz uso de anticoagulante, a gente não prescreve um fitoterápico, uma planta medicinal que vai ali mexer no sistema de coagulação sanguínea, contraindicado. Se o seu paciente tem doença renal hepática, você pode fazer prescrição de fitoterápico, mas você precisa pensar no ajuste de posologia, ou você aumentar o intervalo entre as doses, né, ou você fazer a diminuição da dose, o ajuste da dose. Mas também precisa ter cuidado, porque normalmente esses pacientes eles estão fazendo usos de outros medicamentos, outros tratamentos, então é inclusive interessante que você entre, né, com o profissional de referência desse paciente, que provavelmente vai ser o nefrologista ou alguma outra especialidade médica que está ali tratando dele, né, como por exemplo um gastro, se for de problema hepático, para você saber, né, se aquele paciente ele tem alguma ali contraindicação. Então, essas são as etapas, né? A gente precisa pensar em tudo isso para partir para o raciocínio clínico de como que a gente vai fazer essa prescrição do fitoterápico, tá? Então, quais seriam essas etapas para você desenvolver esse atendimento clínico na fitoterapia? Primeiro, você vai acolher a demanda do seu paciente, né? Para a gente fazer a prescrição de fitoterápicos de forma adequada, a gente precisa fazer uma consulta farmacêutica. Então, você vai levar o seu paciente para um consultório farmacêutico, né? Você pode atender online ou pode atender físico. Você vai fazer o acolhimento da demanda. Você vai fazer essa anamnese, você vai saber quais são as queixas, o que é que está incomodando esse paciente. Você vai investigar o estilo de vida do paciente, tá?
Então, identificar as necessidades e os problemas de saúde, as situações especiais, porque muitas vezes na anamnese o seu paciente vai chegar para você com um problema que, por exemplo, perdura por mais de 2 semanas. Então, ele está dizendo ali a você que, deixa eu pensar aqui, que ele está com uma constipação há mais de 90 dias. Tipo, ele só vai no banheiro nesses últimos 3 meses, ele vai no banheiro 1 ou 2 vezes na semana. Isso já não é um transtorno menor, você precisa fazer um encaminhamento para um profissional médico, tá? Se ele chega para você se queixando de uma dor lombar muito forte, e aí você precisa fazer o encaminhamento, por exemplo, para um fisioterapeuta. Se é um paciente que chega para você com a diabetes completamente desregulada, você precisa fazer o encaminhamento para o médico ou até mesmo para um nutricionista. Então, na anamnese, você, inclusive, pode identificar que você, né, ali dentro das suas possibilidades, não pode tratar do seu paciente e encaminhar ele para um profissional mais adequado. E também você vai identificar, então, quais são as melhores condutas que você vai ter com esse paciente. Depois disso, você vai fazer, então, a elaboração do plano de cuidado. Qual é a terapia não farmacológica? Qual a terapia farmacológica que você vai utilizar? Vai ser preciso fazer solicitações de exames? Vai ser preciso encaminhar para um outro profissional também? Porque hoje em dia, né, foi autorizado que nutricionista ele pode fazer prescrição fitoterápica, mas o nutricionista ele só pode prescrever fitoterápicos se ele tiver especialização em fitoterapia, tá? Então, você pode, inclusive, trabalhar em conjunto com o nutricionista. Você faz a parte da prescrição de fitoterápicos e o nutricionista ele vai fazer ali o cuidado com a dieta do paciente. Então, não necessariamente o encaminhamento é você pegar o seu paciente e direcionar ele para que outro profissional cuide. Pode ser que seja um cuidado compartilhado. Por exemplo, é um paciente que você identifica que ele precisa fazer atividade física, você pode encaminhar ele também para um profissional, né, para um educador físico, mas você vai ser o profissional de referência, o profissional que está cuidando dele e que contou com a ajuda de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um educador físico, tá? Então, encaminhamento não quer dizer que você não vai mais cuidar desse paciente, mas você pode ou realmente, se for um transtorno maior, precisar transferir esse paciente, ou você pode fazer esse cuidado compartilhado. E depois, né, você precisa fazer a avaliação dos seus resultados. Você fez uma prescrição não farmacológica, você fez uma prescrição farmacológica, não é prescrevi, tchau, paciente. Você precisa saber se sua intervenção deu certo. Então, você precisa marcar uma consulta de retorno, você precisa entrar em contato com esse paciente para saber se as queixas, elas diminuíram ou mesmo cessaram, tá? Então, vamos lá para um exemplo, né, também, de como que seria a conduta assertiva, vamos dizer assim, de um atendimento clínico aí em fitoterapia. Então, vamos lá. Lúcia, 30 anos, mulher, casada, telefonista, 67 quilos, tem uma filha de 5 anos. Ela procura o farmacêutico se queixando de sono ruim. Acorda muitas vezes durante a noite, há pelo menos 10 dias. Dorme por volta das 11 horas e acorda por volta das 6 horas. Sedentária, não fumante, ingere bebida alcoólica socialmente, apenas nos finais de semana. Não apresenta diagnóstico de doenças crônicas, só que tem um histórico na família de hipertensão por parte da mãe. Não faz uso de nenhum medicamento, plantas medicinais ou fitoterápicos e não apresenta nenhum resultado de exame laboratorial. Às vezes, quando o paciente ele vai fazer uma consulta farmacêutica com você, você pode perguntar, olha, você fez exames bioquímicos, hematológicos recentemente? Traz para eu dar uma olhada? Nesse caso, Lúcia não levou. Então, qual é a queixa principal, né, da Lúcia? Ela procurou você porque ela não consegue dormir direito, ela tem um sono ruim. Durante a anamnese, ela revelou estar passando por fortes problemas emocionais devido a problemas financeiros que a deixam de cabeça cheia. Às vezes tem constipação, mas também não faz uso de nenhum medicamento. E pede que o farmacêutico prescreva algo que ajude a melhorar o sono. Aí aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. A queixa da paciente é sono,
tá? É que ela não consegue dormir direito. Mas nesse processo de anamnese, quando você vai conversando, você percebe que ela tem outros problemas de saúde associados, como, por exemplo, a constipação. Então, esse não é um problema que você simplesmente ignora. Você precisa cuidar desse paciente de forma integral, tá? Na anamnese, o farmacêutico levantou ainda a dieta da Lúcia, não dieta de nutricionista, né? Mas o que ela costuma comer. Então, ela falou aí, ó, que no café da manhã ela come café com leite, pão, presunto, queijo, não lancha de manhã, almoça arroz, feijão, carne e salada. Durante a tarde, ela toma café, bolacha, bolo, salgadinho, o que tiver ali para acompanhar o cafezinho, e janta pão, presunto, queijo ou o que sobra do almoço. Isso aí seria a rotina da Lúcia, né? Costuma ingerir café várias vezes ao dia e bebe bastante água. Então, isso daí foi o que a gente levantou da Lúcia. Então, quais seriam as prescrições não farmacológicas? Eu gosto muito, né, de prescrições não farmacológicas. Por quê? Porque isso mostra um cuidado a mais que a gente tem com o paciente. Tira a atenção do paciente do medicamento, né? E mostra um cuidado integral que a gente vai ter com esse paciente, tá? E o paciente gosta muito disso daí, viu? Então, qual seria aí o que a gente poderia prescrever, começar com a intervenção não farmacológica? Diminuir o consumo de café durante o dia. Ó, aqui na anamnese, ela toma café de manhã, no lanche, mas costuma ingerir café, aqueles cafezinhos várias vezes ao dia. A cafeína é estimulante do sistema nervoso central. Então, uma das primeiras coisas que a gente pede é para fazer isso, diminuir o consumo desse café. Se você já está com problema para dormir, não faz sentido que você fique ingerindo, né, muito café. Você não vai cortar, mas você vai fazer a diminuição dessa ingestão, tá certo? E não ingerir bebidas estimulantes após as 16 horas. Por quê? Aí entra o que a gente conhece de cafeína. A cafeína, ela tem uma meia-vida de 6 horas, ou seja, se você tomou um cafezinho agora, 8 horas da noite, e vamos dizer que você tomou um café coado, normal, que tem ali em média 40 miligramas de cafeína. Essas 40 miligramas de cafeína, elas vão demorar 6 horas para chegar a 20 miligramas no seu sangue. Então, na hora que você for dormir, você ainda está com uma concentração de cafeína no seu sangue que é suficiente para manter você acordado, ou pelo menos para não permitir que você relaxe. E se a gente pensa numa pessoa que vem tomando cafezinho o dia todo, lembra que essa concentração plasmática ela vai se acumulando, tá? Então, o ideal para pessoas que têm algum tipo de dificuldade para dormir, na verdade, eu acho que para todo mundo, seria que parar de tomar cafeína às 16 horas, por ali. Por quê? Porque se seu último cafezinho é 4 da tarde, quando for 10 da noite, que deu esse intervalo de 6 horas da meia-vida da cafeína, você já tem ali uma diminuição desses níveis que permite que o seu corpo, ele relaxe, tá certo? A Lúcia falou que ela tem problema de constipação. Lembra que eu falei? Por mais que a queixa dela seja de sono, você precisa tratar ela como uma pessoa inteira. Então, você vai fazer ali a recomendação que ela aumente o consumo de fibras, que ela insira frutas e vegetais nas refeições, tá? E que diminua o consumo de alimentos que sejam industrializados. Uma dúvida que aparece muito é assim, poxa, professora, mas isso aí não seria o papel do nutricionista? O nutricionista, ele prescreve dieta. O que a gente está fazendo aqui não é prescrição de dieta. Dieta é quando a gente fala, você vai comer isso, 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 nessa quantidade. Isso é a dieta do nutricionista. Isso que a gente está fazendo aqui é educação em saúde, né? Nós somos profissionais de saúde. Então, se o paciente ele precisa de uma orientação sobre alimentação, a gente tem o dever de dar, né? Nem que a gente pode fazer essa orientação, a gente deve fazer essa orientação. Então, aumentar o consumo de fibras, e aí você pode dizer quais são esses alimentos ricos em fibras que ela pode estar aumentando a ingestão. Inserir frutas e vegetais, porque a gente viu que a dieta dela aqui é baseada, né, muito em pão, queijo, presunto. Então, se ela já tem problemas intestinais, a gente precisa melhorar isso daí. A Lúcia, ela falou lá na dieta dela que ela consome aí, né, bastante água. Então, continuar ingerindo bastante água, mas fazer, por exemplo, um cálculo que é simples, que é saber se o seu paciente está ingerindo a quantidade correta de água. Então,
o que a gente tem, né, é que em média de 30 a 35 ml de água por peso corporal. Como a Lúcia ela pesa ali 67 quilos, eu botei ali vezes 35, dá 2,4 litros. Isso seria o ideal de água que ela deveria consumir por dia. Por que a gente estaria falando, então, de ingestão de água para a Lúcia? Porque melhora a constipação. Tá? Melhora a constipação, melhora níveis de hidratação, melhora a saciedade de fome. Então, ingerir quantidade correta de água melhora a saúde como um todo. Ela falou que ela é sedentária. Então, ela tem 35 anos, telefonista, então isso quer dizer o quê? Que ela passa o dia todo sentada. Pessoas que passam o dia todo sentado precisam fazer algum tipo de atividade física. E aqui eu botei 360 minutos semanais, porque é a recomendação que a gente tem da OMS, né? A nova diretriz da OMS, ela diz aí que você precisa fazer, né, para ser uma pessoa saudável, pelo menos 360 minutos semanais. Além disso, fazer a higiene do sono. A principal queixa dela é que ela não consegue dormir. Então, a gente precisa verificar os hábitos dela na hora de fazer, na hora de dormir. Então, o que seria essa higiene do sono? Evitar ficar assistindo televisão ou mexendo no celular, porque estímulo luminoso deixa o nosso cérebro em alerta. Ela criar rituais para a hora que ela for dormir. Para quê? Para que o cérebro dela fique entendendo, poxa, agora é hora de desligar, não é hora de eu estar acordado. A própria diminuição de cafeína já entra na higiene do sono. E, né, a higiene do sono hoje ela é considerada um padrão ouro, tá? Para o tratamento de insônia. Então, são medidas simples que a gente pode fazer com o nosso paciente, fazer uma educação para que ele tenha hábitos saudáveis na hora de dormir. E aí a gente partiria agora para a prescrição farmacológica, né? Fiz lá quais seriam as não farmacológicas, o que é que eu posso fazer agora farmacologicamente para essa paciente? Aí eu vou fazer aquela triagem, né, para entender quais são os riscos que a Lúcia tem. Ela é criança, gestante, lactose, está lactante ou é idosa? Não, porque se ela fosse de um desses grupos, eu precisaria ter um maior cuidado com ela. Né? É portadora de doença crônica? A gente viu lá na anamnese que não. A queixa configura-se como um alerta de encaminhamento? Ainda não. Por quê? Porque ela falou ali em 10 dias, se eu não me engano. Foi 10 dias? 10 dias, né? Se isso tivesse persistindo por mais tempo, dependendo do que ela relatasse de sintoma, talvez fosse para encaminhar, mas no caso dela ainda não é encaminhamento. Faz uso de anticoagulantes? Não. Faz uso de outros medicamentos? Também não. Por que é importante? Porque poderia ser que essa dificuldade que ela tem para dormir fosse por conta de algum medicamento que ela está utilizando que deixa ela mais agitada, que impede ali o sono natural. É um problema relacionado à farmacoterapia? Não, porque ela não faz uso de nenhum outro medicamento. É possível a intervenção fitoterápica? É. O paciente deseja realizar o tratamento com a fitoterapia? Sim. Então, agora a gente vai avaliar o que é que a gente pode, então, prescrever para a Lúcia, né? E aí, o que é que a gente precisa pensar? Quais são as plantas medicinais que são indicadas ou que estão disponíveis? Porque a gente também precisa lembrar que cada região, o Brasil é um país enorme, então nem toda planta que tem disponível aqui no Nordeste tem disponível no Sul, que tem disponível no Centro-Oeste, tem disponível aqui. Então, às vezes, a gente estuda uma planta, acha ela super interessante, faz, poxa, vou começar a prescrever porque ela é muito boa. Só que não tem onde você mora. Então, adianta você fazer essa prescrição? Não adianta. Então, você precisa saber qual é a indicação e se essas plantas elas vão estar ali disponíveis. Verificar se alguma delas é contraindicada, se a paciente ela vai ter alguma preferência por forma farmacêutica e se tem condição de comprar, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente pensa nas espécies, eu selecionei aqui 3 espécies que poderiam ser utilizadas para esse tratamento da insônia. A passiflora incarnata, né, que é a da maracujá, e o que é utilizado são as folhas, tá? É um ansiolítico leve, um sedativo leve, então poderia ajudar ali ela a dormir. A melissa, que é a Melissa officinalis, que é um sedativo para tratamento de distúrbios nervosos do sono. E a camomila, que é antiespasmódica, ansiolítica e também um sedativo leve. Dessas plantas aqui, tem alguma que vocês dizem assim, não, professora, vamos cortar essa daqui. Essa daqui eu não acho que deveria ser utilizada pela Lúcia, pelo que a gente falou aqui. Ou vocês acham que as 3 podem ser utilizadas? E aí?
Acho que o maracujazinha aí, pra ela dar uma acalmada e dormir. No caso, tu indicaria a maracujá, passiflora. Aham, acho que sim. A camomila também. Pronto. Mas tem alguma que vocês dizem assim, essa planta aí não é para usar? Não? Então, vamos lá. Ó. Quando a gente olha a camomila, ela tem um efeito antiespasmódico. O que é uma planta antiespasmódica? Ela diminui a contração da musculatura lisa, principalmente ali do intestino. Para que a gente consiga, né, evacuar, o que é que o nosso intestino precisa fazer? Se movimentar, né? Se eu paro essa movimentação, eu pioro a constipação da minha paciente. Então, dessas 3 plantas que a gente tem aí, a camomila, ela seria contraindicada. Não quer dizer que ela fosse piorar tudo, porque talvez lá, se a Lúcia melhorar a alimentação, ela não vai ter mais esse problema de constipação. Mas como eu já sei que a minha paciente ela tem esse problema, eu vou evitar fazer, então, o uso da camomila, por conta dessa característica, tá certo? E aí a gente fica com a passiflora, tá? E com a melissa. Alguma delas é contraindicada? Não, mas a gente precisava ter atenção para a camomila por conta do efeito antiespasmódico. E aí a Lúcia falou que ela prefere, né, que seja cápsula ou comprimido pela praticidade. Então ela não quer que eu prescreva a planta para ela fazer um chá, ela quer ter lá a cápsula, tá? O que né, entre a passiflora e a melissa, você poderia utilizar qualquer uma das duas. Eu selecionei a melissa por quê? Porque ela é específica para distúrbios nervosos do sono. Então, a melissa ela é muito boa para quem está aí com esses problemas de ansiedade, principalmente que deixam você muito agitado na hora de dormir. Mas a passiflora, ela também pode ser utilizada, tá? Então, muitas vezes a gente tem ali 2 plantas, 3, 4 plantas que podem ser utilizadas e você vai fazer a seleção de acordo, às vezes até conversando com o seu paciente, tá? Do que é que prefere, qual é a disponibilidade e o custo. Então, a gente tem diferentes custos para diferentes matérias-primas, drogas vegetais, então isso você pode acordar com o paciente. Sempre o plano de cuidado do paciente é em acordo com ele, tá? Então, aqui eu fiz a seleção da melissa, né, que é um sedativo para tratamento de distúrbio nervoso do sono. E aí, como a paciente, ela queria, né, aqui, cápsulas pela praticidade, então eu, no lugar de prescrever a planta in natura, o extrato seco padronizado a 5%, 500 miligramas 2 vezes ao dia. Então, eu preciso dizer também a posologia. Qual é a dose? Quantas vezes ao dia vai ser tomado, tá? Para atender a necessidade do paciente, cápsulas. E aí, solicitar a paciente o retorno para avaliação dos resultados. Por quê? Pode ser que com o uso da melissa, ela não tenha, eu acho difícil, mas ela não tenha nenhuma melhora nesse sono. Então, a gente vai precisar investigar, né? Se precisaria se você pode alterar a dose, porque a gente começa com a menor dose, então a gente pode dar uma aumentada na dose, se a gente pode aumentar a frequência, se a gente pode fazer uma associação, ou se aquela insônia dela já não é mais uma insônia para ser tratada com fitoterapia, ela precisa ali ir para um outro profissional de saúde, tá? E aí, né, onde que a gente acha as referências para, então, ter conhecimento sobre essas propriedades dessas plantas, né? Para que é contraindicada, o que é que tem de substância, qual a indicação terapêutica, qual é a posologia, ou seja, quantas vezes eu uso isso, com qual dose, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês, né, três fontes. A Farmacopeia Brasileira, ela tem disponível gratuita, e quando a gente entra lá, ela tem uma parte que fala só de medicamentos fitoterápicos, memento fitoterápico. Esse memento fitoterápico, ele é maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram acesso, mas você entra lá e a gente tem algumas plantas que são de uso aqui no Brasil, que é muito importante, né? Como eu falei para vocês, se a gente for estudar fitoterapia lá da medicina tradicional chinesa, vai ter um monte de planta que a gente não tem disponível aqui no Brasil. No
momento fitoterápico, tem essas plantas que são de utilização brasileira. Então, a gente entra lá, vai ter a espécie, vai ter o marcador farmacológico, qual é a dose, quais são as indicações terapêuticas, quais são as contraindicações, quais são os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Então, tem ali, né, um apanhado para que você consiga ter informações que são necessárias para que você faça a prescrição desse medicamento. E, óbvio, né, os artigos científicos. Então, principalmente os artigos científicos de estudos clínicos e de composição desses materiais. Existe uma quarta fonte que eu gosto muito, mas que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, que são os de fornecedores de matérias-primas para o setor magistral. Eles têm como se fosse um laudo de qualidade, né? E lá ele indica qual seria a dose mais adequada, as indicações. Só que lembre que quem está fazendo, quem está dando aquelas informações é a empresa que vende. Por isso que a gente precisa ter ali um crivo crítico para avaliar se aquelas informações elas realmente condizem com a prática clínica, tá? E aí era isso que eu tinha para falar hoje com vocês, né? Espero que tenham gostado. E aí eu quero saber as dúvidas de vocês, né? Agora estou aí disponível para responder. Eu já vi que tem aqui uma pergunta, né? O que deve constar na prescrição da fitoterapia? A mesma coisa que deve constar em qualquer prescrição farmacêutica, né? Pensando aqui que está todo mundo na farmácia. Então, precisa ter o nome do paciente, os dados do prescritor, né? Então, o seu CRF, os seus dados, como entrar em contato com você, seu telefone, sua assinatura. E de medicamento, você precisa fazer o quê? A substância, a dose, a posologia, duração de tratamento e alguma recomendação especial, tá? Respondeu? Respondeu, professora. Tem mais alguma dúvida aqui que passou batida por mim? Como a fitoterapia pode auxiliar a conduta nutricional? Então, né? A gente tem fitoterápicos que eles ajudam na perda de peso, controle de glicemia, controle de colesterol, controle, em que impede a absorção de gordura que vem nos alimentos. A gente tem fatores nutricionais. Então, a fitoterapia e a nutrição, elas andam muito de mão dadas. Além disso, né, a gente tem fitoterápicos que eles modulam a questão hormonal. A gente tem fitoterápicos que podem ser utilizados para ganho de massa. Então, a fitoterapia, né, ela pode ser utilizada ali junto com a conduta nutricional, dependendo do objetivo do paciente. Se o paciente ele quer emagrecer, a gente tem fitoterápico que ajuda. Se o seu paciente quer ganhar massa, a gente tem fitoterápico que pode ajudar. Se o seu paciente ele quer ter mais disposição para poder fazer, por exemplo, atividade física, a gente tem fitoterápico que auxilia nisso. O seu paciente ele tem problema de colesterol, a gente tem fitoterápico que ajuda a melhorar as taxas de LDL, HDL, diminuir triglicerídeo. Se o seu paciente ele tem problema de diabetes, a gente tem fitoterápico que consegue aí melhorar os índices glicêmicos. Então, a nutrição, né, com a fitoterapia, eles formam um casamentozinho assim que é muito legal para tratar desses pacientes. Mais alguma dúvida, galera? Aproveitem aí. Pode dizer. Tá digitando? Pode falar no microfone. Professora, minha dúvida é se o medicamento fitoterápico leva mais tempo para absorver as coisas do que o alopático. Para absorver, no caso, para ter uma ação terapêutica? Sim, isso. Vai depender do fitoterápico, tá? E vai depender também de com que medicamento você está fazendo essa comparação. O que normalmente acontece é que a substância isolada, ela chega numa concentração mais rápida na corrente sanguínea, né? Isso aí que se a gente for fazer somente essa comparação.
mas o efeito terapêutico, ele passa por muitas outras coisas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na questão que os medicamentos fitoterápicos, eles são o que a gente chama de multi-alvos. Então, quando eu vou tratar inflamação com medicamento fitoterápico, eu não estou só inibindo COX-1 e COX-2, como é normalmente anti-inflamatório. Eu estou inibindo estresse oxidativo, eu estou melhorando o sistema imunológico, eu estou agindo por várias vias que melhoram a condição desse paciente. Agora, se eu tô querendo uma ação rápida, né? Tipo assim, 1, 2, 3 e já, normalmente medicamento isolado, que pode ser inclusive um fitofármaco, mas como eu vou estar dando a substância sozinha numa concentração maior, ela vai ter esse efeito de ataque mais rápido. Mas não necessariamente isso quer dizer que ela vai ter uma melhora clínica superior a um outro medicamento que seja absorvido numa velocidade menor, tá certo? Essa resposta clínica ela vai precisar ser avaliada de diversos parâmetros, farmacocinéticos também, mas também do ponto de vista de farmacodinâmica. Então, como que está sendo essa resposta, quais são os alvos, os efeitos colaterais, porque a gente vai ter substância isolada que é maravilhosa, assim, ó, para passar logo aquele sintoma. Em compensação, traz outros efeitos adversos colaterais para esse paciente, enquanto você pode utilizar um outro medicamento que tem uma absorção mais lenta, vai ter o mesmo efeito, vai demorar um pouquinho mais, mas também vai ter menos efeitos colaterais. Então, a gente precisa botar na balança, né, todos os pós e contras para poder definir ali qual seria a melhor estratégia para o paciente. Não somente esse início de ação. Obrigada. Nada. Tem mais alguém com dúvida? Obrigada, Joana. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, Vanessa. Eu queria saber se você acha que a maioria dos médicos não prescrevem medicamentos fitoterápicos, porque é muito raro a gente ver uma prescrição farmacêutica com medicamentos fitoterápicos, né? Aí eu queria saber se você acha que isso acontece porque é mais uma preguiça mesmo, assim, do raciocínio clínico, de pensar o problema daquele paciente pode ser resolvido, assim, com esse tipo de medicamento, ou é tipo alguma regra geral que eles acham que vai ser melhor do que o outro? Isso é um achismo meu, tá? Eu acho que é uma coisa muito cultural, por quê? Lá no início eu falei, né? Antes da Revolução Industrial, a gente tinha essas preparações que eram magistrais, que a gente tinha a preparação personalizada. Com o avanço aí da medicina, a gente começou a produzir em larga escala. E a gente deixou de lado a fitoterapia. Não só os médicos, mas inclusive farmacêuticos, outros profissionais, eles deixaram muito de lado a fitoterapia, porque a gente tinha essa facilidade, né, de ter uma substância isolada que tem ação mais rápida. Muitas vezes elas têm uma potência muito grande. Então, se você pensar, um paciente que está com dor, então, ele fazer ali um chazinho analgésico e tomar uma injeção de morfina, né? A ação mais rápida e mais potente vai ser da morfina. Então, culturalmente, a gente deixou a fitoterapia de lado e, consequentemente, a gente deixou de estudar mais. O que é que a fitoterapia se tornou para a gente? Uma fonte de novas moléculas, né? A gente queria pegar a planta, descobrir o que é que tinha de atividade nela, isolar para fazer um medicamento industrializado, né? Esse foi o desenvolvimento. E aí, todo o sistema de saúde acompanhou isso daí, né? Agora a fitoterapia ela está retornando mais, né? Mas eu acho que foi muito uma questão de tradição. A gente deixou isso muito de lado. E aí, uma segunda coisa que eu acho que é importante é que quem estuda realmente produtos naturais, fitoterapia, desde a graduação, é o farmacêutico, né? Tanto que as outras profissões, normalmente, elas precisam, como nutricionista, ele precisa fazer uma especialização para poder prescrever. O farmacêutico, ele já sai habilitado da graduação para prescrever. Quando vocês estiverem em farmácia, se chegarem alguém para vocês na farmácia, vocês já podem fazer a pressão de fitoterápico, porque vocês pagam disciplinas que dão essa base de conhecimento. Se a gente for pegar medicina, a gente não tem disciplina de fitoterapia, né? Tem que ser um profissional que ele tenha aquele interesse pessoal de fazer esse tipo de prescrição. Então, eu acho que passa muito
pela forma com que a gente desenvolveu o nosso sistema de saúde nas últimas décadas, voltado muito para o medicamento industrializado, né? E não só para o medicamento industrializado do ponto de vista de ser o medicamento especialidade farmacêutica, mas o nosso sistema de saúde, ele evoluiu muito como um medicamento como centro da saúde. Tudo você resolve, né? Todo paciente ele quer uma pílula mágica para tomar uma vez e nunca mais sentir aquilo ali. E hoje a gente está tendo uma mudança na medicina, principalmente indo para a medicina preventiva, de longevidade. As pessoas elas não querem mais somente tratar a doença, elas querem prevenir. E a fitoterapia ela é ótima para isso. Então, um dos problemas que a gente tem muito relacionado à doença crônica é estresse oxidativo. A gente tem diversos fitoterápicos que inibem estresse oxidativo. Então, você não vai esperar o seu paciente ter uma doença, que você precisa agora de um medicamento que tem uma ação mais forte, mais rápida, e você pode utilizar um que previne, que você melhora a qualidade de vida, trabalha a prevenção. Mas eu acho que passa muito por uma parte cultural, porque isso é aqui. Se a gente vai para os países orientais, eles usam muito a fitoterapia, né? A medicina tradicional chinesa ela é muito utilizada, mas é o quê? Cultura. Né? Então, a medicina ocidental, vamos dizer assim, ela se desenvolveu muito em cima dessas preparações industrializadas. Então, ainda precisa de uma mudança e tem essa questão da formação dos próprios profissionais, que não tem uma base muito forte na fitoterapia. Perfeita. Obrigada. E aí, Mas mais alguém alguma tem dúvida? alguma dúvida? Mandem aí, podem mandar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu não tenho nenhuma dúvida. Lá no Como início sempre, me perguntaram de certificado. Aí eu não soube responder, né? Não sei, mas mandaram naquela mensagenzinha direta se ia ter certificado. Aí avisem aí pro pessoal se tem, se não tem. Inicialmente, a gente não iria fazer, porque assim ia ser uma aula fechada só para os ligantes, e aí depois a gente resolveu abrir e disponibilizar para quem tivesse interesse de assistir, né? Aí eu não sei, acho que depois a gente pode conversar e ver. Eu estou coletando os e-mails aqui, quem sabe? Pronto, fica aí. Bom, e aí é só para lembrar, tá? Acho que amanhã provavelmente eu subo essa aula lá no YouTube. Então, quem não assistiu ou quiser ver de novo, ela vai estar lá para quem não pôde assistir, tá certo? Porque eu deixei tudo gravadinho aqui. Manu, brigadão, viu, por aceitar o convite da Liga, certo? Como sempre, suas aulas muito claras. Nós aqui somos suspeitos a falar, né? Tivemos aula contigo antes da pandemia e, assim, era prioridade colocar você para dar aula na Liga. Então, eu agradeço demais, certo? Por aceitar esse convite. E, assim, muito boa aula. E é um tema muito pertinente, né? Sobre plantas. Inclusive, meu TCC foi sobre plantas. E eu me interesso muito. Então, quem sabe, futuramente, né? Me especializar aí em fitoterapia. E é uma área que está crescendo muito, viu? Principalmente com o que a gente está vendo também um destaque agora, né? De setor magistral. Então, o setor magistral ele trabalha muito com fitoterapia. Então, ó, sou suspeita para falar, mas é uma área muito promissora, tá? E eu também gostaria, né, de agradecer a vocês o convite. Eu fiquei bem feliz com o convite de vocês, né? Mostrar aí que eu não traumatizei vocês muito nas minhas aulas, né? E aí, sempre que quiserem, podem aí contar comigo, né? A Cesar, ela tem um lugarzinho especial aí no meu coração. Pode deixar.